a nossa gravação, para a gente postar lá no nosso Moodle. Pessoal, ainda estamos na gestão da produção, ok? Abastecimento a gente vai falar na metade desse semestre, ou, de repente, logo depois da TD2, ok? Então, vamos lá dividir o conteúdo com vocês, fazer uma recapitulação bem rápida do que a gente viu ontem. Então, vamos colocar aqui na apresentação, no modo de apresentação, vamos lá. Então, ontem a gente viu, dentro das perspectivas do terceiro milênio, como é que seriam as fases de produtividade, e a gente chegou a comentar que, mesmo essa aula tendo sido feita em 2019, e só precisei atualizar alguma coisa, ela é bem atual com relação ao que aconteceu na pandemia. Até parecia que, né, o produtor, o escritor desse conteúdo, a gente faz uma adaptação, mas ele estava prevendo alguma coisa. Então, nós falamos sobre as perspectivas do terceiro milênio, ok? Falamos também sobre a revolução do processo produtivo, as fases do que era antes ou que é atual e vai ser no futuro. Falamos sobre a tecnologia, como a tecnologia pode revolucionar o nosso processo produtivo. Falamos das vantagens da tecnologia, do uso da tecnologia, falamos das restrições, falamos do tipo de automação que a tecnologia usa para melhorar esses processos. E aí depois entramos num outro item chamado fatores de localização da nossa área produtiva. E aí a gente falou desses fatores e depois entramos na capacidade produtiva. Tatiane, aí que eu falei bastante, né? Depois você dá uma olhada principalmente nessa parte aqui da capacidade produtiva, porque a capacidade produtiva tem tudo a ver com esse gráfico aqui, que é o gráfico das receitas, do custo total, do custo variável e do custo fixo. E tudo isso medido através de dinheiro, né, de reais, e através da quantidade de produto vendido. Então, depois sugiro para você dar uma olhada aí, tá? Depois falamos do... Ok, Tati? Ok, professor, obrigada. Pode deixar, eu vou dar uma olhada sim. Tá. E aí depois nós falamos do layout. O que é o layout? É o arranjo físico da nossa área de produção. E aí falamos de um layout por posição fixa, falamos de um layout por processo, falamos de um layout por produto e falamos do layout através de células de produção. E aí a gente veio para um roteiro de produção, certo? E aí ele conta desde a ideia da concepção daquilo que você pretende fazer como modelo de produção, como gestão da produção, como o seu negócio, né, vai ser. E aí ele tem toda uma questão de perguntas e questão de como fazer a coisa funcionar direitinho, ok? Então, esse slide 39 é muito legal e a gente vai voltar para falar desse slide 39. E agora a gente vai entrar no material novo. Então, quando a gente falou do roteiro da produção, tem tudo a ver com aquilo que a gente quer produzir. E ontem a gente deu diversos exemplos, mas eu vou pegar também nessa história do roteiro da produção, naquilo que a gente viu na semana passada, que foram as profissões que tem dentro de um terminal, principalmente dentro de um terminal portuário. Por quê? Porque, no final das contas, vocês são de logística e tudo aquilo que a gente puder alinhar com a logística na gestão da produção, a gente vai fazer. Então, a gente vai voltar aqui e falar desse roteiro da produção, mas da produção do meu serviço, daquilo que a gente faz na logística, ok? Vamos voltar aqui para falar sobre esse assunto. Continuando, quando a gente fala da nossa gestão da produção, a gente fala também através de planejamento da produção.
né? Então, a gente viu lá a APO, que é a administração da produção e da operação. E quando a gente faz a administração da produção, a gente tem lá dentro o nosso planejamento, tá? E quando a gente faz o planejamento da produção, aí pode ser que vocês vejam um link com outras disciplinas agora do nosso semestre, a gente fala em prazo, ok? E quando a gente fala de prazo nesse planejamento, a gente tem um horizonte de previsão dentro desse prazo. E esse prazo está muito linkado com aquilo que a gente fala de planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então, no nosso horizonte de produção, ou seja, daquilo que eu vou produzir, eu tenho um horizonte de curto prazo, que é de dias a semanas. Tá? Por quê? Porque a nossa gestão da produção tem muito a ver com aquilo que a gente chama de chão de fábrica, certo? Daquilo que eu tenho que executar todos os dias. Então, quando a gente fala de curto prazo, é aquilo que está bem próximo ao que a gente tem que executar, de dias da semana, ou até de semanas dentro dos meses, de um mês, de 2 meses, né? De 2 meses. E a gente começa a fazer esse planejamento, por quê? Porque na produção eu tenho que executar. Então, mesmo que seja num sistema empurrado, eu tenho que estar executando aquilo que a gente prevê como pedido. E se for num sistema puxado, da mesma forma. O planejamento eu tenho que contar com a possibilidade daquilo que eu vou vender, podendo vender ou não. Então, se eu tenho algo que é puxado e que eu posso vender ou não, eu não posso fazer um planejamento de médio prazo nem de longo prazo. Eu tenho que fazer um planejamento de curto prazo, principalmente, né, se a gente for falar de pizza, a gente está falando de produtos perecíveis, né? Então, eu não posso trabalhar, né? Vou planejar, vou comprar um monte de queijo, um monte de presunto, um monte de massa, e o que vai acontecer se eu não vender? Aquilo vai acabar perdendo, tá? Só estou dando um exemplo bem simples para vocês pegarem porque que é de curto prazo. E aí vem meu planejamento de médio prazo, ou seja, de pouco mais do que semanas, ou seja, um mês e meio, 2 até um ano, nesse caso, para a gente poder fazer o quê? O que eu tenho que ter, por exemplo, na logística, o que eu tenho que ter de máquinas, né? E aí vai direto, turma, vai direto no exercício que o Maurício passou para vocês, né? Onde ele pediu para que vocês se dividissem em grupo, vou até falar aqui, se dividissem em grupo, colocasse qual é o tipo da empresa, a gente vai até falar sobre esse trabalho que o Maurício pediu. Quantidade de colaboradores, segmentos de produtos que a empresa de vocês vai transportar. Então, olha só, você já está fazendo um planejamento. Abrangência de atendimento da transportadora dentro do espaço brasileiro. Tipos de carga, ele pediu pelo menos 3. Tipos de caminhão que vão atuar, características de caminhão. Então, tudo isso que você está falando, que vocês estão fazendo aqui para o exercício do Maurício, chama-se planejamento. E a gente vai voltar na nossa roteirização para poder ajudar esse trabalho de vocês. Aliás, eu acho que a gente vai unir esses dois trabalhos. Na realidade, vai unir, não. Eu vou pegar o que o Maurício já pediu para que vocês consigam fazer o que a gente está falando aqui da gestão da produção no próprio trabalho que o Maurício está pedindo. Tá? Porque eu estava pensando ontem da gente fazer uma criação, né? Lembra? Fazer a criação de uma empresa para atender a Alibaba na hora da entrega aqui na região do litoral. Então, como vocês já estão fazendo, né, e já devem ter feito alguma coisa do trabalho do Maurício, a gente vai voltar na roteirização para falar sobre isso aí. Vamos continuar, então, nos planejamentos. Planejamento de curto prazo, dias e semanas, planejamento de médio prazo até um ano e planejamento de longo prazo, maior do que um ano, acima de um ano. Então, voltando, falando para eles aqui, ó, curto prazo aqui embaixo, semanas, exemplos de coisas que devem ser previstas. Essa palavra coisa é uma insignificância muito grande, né? Exemplo de coisas que devem ser previstas. Não, assim, até para esse autor,
a gente tem que criticar. Não, é difícil usar, né? Na realidade, é difícil, não, é fácil usar, mas deveria ser difícil usar essa palavra coisa. Deveria estar especificando, né? Então, se eu estou falando aqui, ó, produtos específicos, classe de habilidades de mão de obra, capacidade de máquina, dinheiro vivo, estoque, isso aqui são recursos. Exemplos de recursos que devem ser previstos. Então, produtos específicos, ou seja, aquilo que eu vou usar durante aqueles dias ou aquelas semanas. A classe de habilidade da mão de obra. O que aquela mão de obra precisa saber, por exemplo, dentro daquelas profissões que a gente viu na semana passada? A capacidade da máquina, que tipo de máquina eu vou pôr para operar? Se o meu terminal trabalha só com containers, eu não preciso pensar em muitas coisas, né? Eu vou ter um transtainer, se eu tiver condições, ou então vou ter uma empilhadeira daquela de pegar container. Capacidade da máquina, dinheiro vivo, ou seja, quanto eu preciso para poder fazer, até aquilo que o Maurício pediu no exercício dele, por exemplo, caminhão, mão de obra, local para colocar o armazém, tudo isso tem a ver com dinheiro para poder executar, que é o que a gente viu na capacidade de produção. Estoques, aí também dentro da área de recursos, não de coisas. Algumas unidades típicas de previsão, então produtos específicos, unidades. A classe e habilidade de trabalhadores, de mão de obra, trabalhadores, hora, capacidade da máquina, unidade, horas, clientes, dinheiro vivo, reais, estoque, unidade, reais. Então, isso é a unidade que a gente usou muito nos cálculos da produtividade. Agora, vamos ver para o médio prazo, onde o intervalo de tempo é de meses. Grupo de produtos, com suas unidades, capacidades departamentais, tem a ver com a capacidade de produção, força de trabalho tem a ver com a mão de obra, matéria-prima tem a ver com o meu estoque e o próprio estoque. Né? Novamente, repete estoque. Então, cada um deles tem as suas unidades, ok? E a longo prazo, como é que eu penso a longo prazo? A longo prazo, a partir de um ano, na ideia da gestão da produção, tá, pessoal? Professor, quando a gente fala da administração da empresa, quando a gente fala em longo prazo é de 3 a 5 anos, ok, mas a gente está falando da empresa como um todo. Aqui, nesse exato momento, a gente está falando da gestão da produção, aonde eu efetivamente trabalho no meu dia a dia para produzir. Longo prazo é a partir de um ano. Novas linhas de produto, ou seja, o que eu penso em fazer, o que eu penso em oferecer para o meu cliente, para o meu mercado. Linhas de produção antiga, o que eu posso deixar de fazer, o que eu posso fazer novo. Capacidade da fábrica, fundos de capital, necessidades de instalação. Então, novas linhas de produção, posso fazer em reais e em dólares, linhas de produção antigas em reais e em dólares. Capacidade da fábrica, horas, unidades e clientes, a gente falou sobre capacidade de produção na aula passada, então não dá para voltar, mas vocês podem assistir a aula passada. Fundos de capital tem a ver com reais e necessidade de instalação tem a ver com espaço ou volume. Vamos lá, próximo. O que é planejamento agregado? Então, aqui a gente falou de planejamento de médio, de curto e de longo prazo na minha gestão da produção. Eu estou falando em produzir algo, mesmo que seja um serviço. Agora, dentro da característica da produção, eu tenho diversas formas de fazer planejamento, ok, turma? Então, como é que eu faço o planejamento? E quando eu faço, por que eu faço? Então, se a minha empresa está no mercado, é porque ela tem a solução para alguns problemas dos clientes, certo? Para isso que a minha empresa está no mercado. E se ela tem a solução para esses problemas do cliente, ela disponibiliza essa solução de alguma forma. Então, como é que a gente vai saber qual é a melhor forma? Então, a gente precisa conhecer o cliente, precisa conhecer o problema do cliente e precisa conhecer como que ele quer que a gente resolva o problema que ele tem. Então, vamos lá. E aí a gente vai começar a falar dos planejamentos para resolver esses problemas. Então, eu tenho lá
Planejamento agregado. O que é um planejamento agregado? É a soma de recursos necessários para atender a uma demanda agregada. Ok? Demanda agregada, quando eu agrego serviços, agrego produtos para atender atender uma certa solução de um problema do cliente. Continuando, é proporcionar instalações carregadas, sem sobrecarga ou subcarga, com o menor custo. Então, ele está falando aqui que eu não posso nem colocar mais peso, né, na hora de eu fazer a entrega e nem colocar menos peso, porque senão eu vou ter menor produtividade. É um plano sistemático para atender aos picos e baixas da demanda esperada. Olha só quanta coisa eu espero de um planejamento agregado. Quando a gente falou do sistema de produção, a gente falou que eu falei para vocês, né, que a gente não pode fazer um sistema de produção pelo pico. Eu não posso ter uma máquina de fazer 1000 coxinhas, porque em um dia da semana ou em um dia do mês eu atendo 1000 coxinhas, né? Eu tenho que ter uma máquina que faça pela média da produção, média daquilo que eu entrego. Então, por exemplo, se é 600, então eu tenho que ter uma máquina que entregue na média 600. Mas, professor, como é que eu atendo esse pico de 1000? Tendo um estoque. Então, eu consigo atender. Se eu tiver um estoque de um dia eu faço 200 a mais, no outro dia eu faço 200 a mais, eu já tenho um estoque de 400. Quando eu tiver o pico de 1000, com aquela minha produção diária de 600 mais o estoque de 400, eu consigo atender o pico. Ok? Eu também não posso fazer uma máquina pela média baixa, porque eu nunca vou atender a parte superior. Então, eu não posso pensar muito nem na sobrecarga, nem na subcarga. Tá? Eu não posso estar nem aqui e nem aqui, nem em cima, eu tenho que estar na média. Como é que eu faço isso? De novo, pessoal, eu só sei quando é a média quando eu tenho a minha métrica, quando eu tenho os meus indicadores. Como é que eu faço isso? Né? Medindo, fazendo o meu levantamento de produção diária na segunda, diária na terça, diária na quarta, fazendo minha programação diária de segunda a sexta ou a sábado, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, nos meses de inverno, nos meses de verão, nos meses de primavera, eu tenho que ter tudo isso, todas essas informações, principalmente para uma empresa de logística, tem que estar já no seu histórico. E como é que eu faço ainda esse planejamento agregado? Ele tem a ver com os empregos, com os estoques, com as utilidades, com a modificação do layout, aquilo que a gente falou lá atrás, como é que é meu processo. Se o meu processo é fixo, o meu layout é fixo, eu não consigo mudar. E através dos meus contratos. Contrato para atender essa demanda agregada por produtos e serviços. As atividades que conciliam fornecimento e demanda a médio prazo. Então, quando é que eu agrego um produto a um serviço? Quando é que eu agrego um produto a um serviço, turma? Como é que eu posso considerar que eu agreguei a um produto um serviço? Aí agora eu quero a participação de vocês, senão vai ser aquele monólogo de ontem e eu não gostarei que seja igual a ontem. Como é que vocês entendem que qualquer né, qualquer empresa, pode ser a empresa de vocês, pode agregar a um produto um serviço? Seguro seria um exemplo desses, professor? Seria, mas seguro do quê? Só para ajudar, claro. Seguro da carga, seguro do transporte. Então, olha Você só. pode agregar o serviço de seguro para proteger a carga do cliente. Então, quando ele te contrata para carregar, certo? Ou para Certo. armazenar, é isso, né? Isso. Aí você oferece para ele a possibilidade de ele contratar junto a você o seguro do frete e da carga, é isso? Isso. É. Ok. Então você está agregando um serviço. E como é que você pode melhorar isso, Lara? Em vez de oferecer, você pode Dá?
Dá, legal, ok. Dentro das condições da empresa, ela pode oferecer esse serviço agregado já ao valor. E não só dá, Lara, mas ela pode estar cobrando uma pequena parcela, quase que ínfima, que o cliente não vai perceber, para que eu também não tenha todo o custo se eu tiver algum sinistro. Ok, Lara? Uhum. Então, eu posso estar cobrando, sei lá, por exemplo, na minha descarga que a gente viu lá na Termag, $13 por tonelada. Eu posso cobrar 13,01 dólar por tonelada. O cliente não vai perceber muito, mas você está agregando 1 centavo de dólar por tonelada para pagar o seguro daquela carga. Ok? Legal. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Esse é um serviço que a gente pode agregar a um outro serviço. No nosso caso, eu estou agregando um serviço a um serviço. E o que eu posso agregar de serviço a um produto? Produto, coisa física mesmo. Vamos lá, turma. O que eu posso agregar de serviço a um produto? Participation, please. Vamos lá, galera. Participação. Tô tentando pensar aqui, mas eu não. Não lembra, né? A história é que a memória nossa, ela é difícil. E quando vem uma pergunta assim de supetão, me fala em um produto qualquer. Tá, um celular. Celular. Muito bem, Tati. Eu também estava pensando nele. O que eu posso agregar de serviço no meu celular? Então, olha só, vou ser mais específico. Eu sou uma operadora, né? E vendo celular. A minha operadora vende celular. O que ela pode agregar de serviço? Já o plano da internet? Olha, muito bem, exatamente. É isso aí. Então, eu sou operadora, né? Não vou falar o nome, tem um monte, não vou fazer propaganda, né? Hoje, já falei, já fiz propaganda ontem. E aí eu agrego a venda do celular que ele consuma a minha internet. Olha só, quando ele acabar de pagar o celular, ele provavelmente vai ficar com a minha internet, lógico, se o meu serviço for bem prestado. E aí ele vai começar a pagar a internet. Eu agrego um serviço que depois eu começo a cobrar, porque aí eu deixei de dar aquele desconto na parcela da prestação. Certo? Muito bem. É isso aí que a gente fala de agregação de serviço. Agregação que a gente fala de serviço ao serviço, eu posso agregar serviço ao produto, ok? Quando a gente fala de logística, normalmente a gente está falando de prestação de serviço e aí eu quero agregar um serviço a essa prestação. Mas eu posso tentar imaginar outras situações, né? De agregar novos serviços que não só seguro, né, Lara? Seguro de frete, seguro de carga. Por exemplo, eu posso agregar um serviço de manutenção do container. Deve ter, né? Provavelmente a empresa tem, mas eu posso ir agregando, posso ir pesquisando junto aos clientes, dependendo de quem são os meus clientes, e começar a agregar alguns outros serviços aí. Vamos lá, continuando. Nosso planejamento agregado, iniciar com uma previsão de vendas. Ah, não, isso aqui é um exercício. Vamos passar, não vou passar isso aqui não, tá? Aqui também dimensões de capacidade, também é como se fosse um exercício. Fontes da produção é um exercício. Tudo isso aqui é um exercício. Planos, alternativas. Vamos lá. Agora, o que é um programa mestre de produção? Então, a gente falou de planejamento agregado, ok? Toda aquela parte ali que a gente passou é exercício, mas eu não vou passar esses exercícios hoje porque eu quero falar do exercício do Maurício aí, ok? Então, quando faltar 10 minutos aqui, ele vai me avisar, né, daqueles 40 do Zoom, aí a gente volta lá para o exercício. O que é um programa mestre de produção? Então, MPS é Master Program Schedule, ou seja, como é que é essa programação mestre de produção? É o que define
a quantidade de cada item final a ser concluída em cada semana do horizonte do planejamento de curto prazo. Então, olha só, o MPS ele é usado pelo critério aqui do autor quando o meu planejamento se refere ao curto prazo, ou seja, dias ou semanas, certo? Como é que eu faço esse meu planejamento? Então, esse programa mestre de produção verifica as sequências e momentos da produção no curto prazo. Lembrando, turma, que essa produção aqui, a gente alinhando com a logística, é a nossa movimentação. É a entrada dos caminhões, a conferência dos caminhões, a movimentação da carga dentro do meu pátio, do meu armazém, e a saída do meu produto, tá? Então, o programa mestre de produção, esse chamado MPS, que na realidade é um sisteminha, é mais um sisteminha que alguém inventou para vender para as empresas. Né? A gente já viu diversos sistemas, WMS, TMS, CRM, tudo são programinhas feitos por alguém que identificou essa necessidade no processo de produção e aí criou um programinha. Então, esse MPS tem a ver com essa sequência, né? Tem a ver com os pedidos, claro, né? Eu só vou executar o recebimento de uma carga se eu tiver um pedido. Aí, com esse pedido, eu vou fazer as minhas previsões. Com as minhas previsões, eu vou criar os meus estoques. E, através dos pedidos, das previsões e do estoque, eu crio a minha capacidade de produção. Então, olha só, pessoal, eu estou falando um conteúdo que tem tudo a ver com o trabalho do Maurício, tá? E a gente vai alinhar o trabalho do Maurício ao trabalho do Garcês. Deu 10 minutos. Só vou terminar isso aqui e a gente vai voltar no roteiro e no que o Maurício mandou, tá? E isso aqui tem a ver com a demanda agregada por produtos e serviços. Olha só, volta lá o planejamento agregado, mas dentro do programa mestre de produção que tem a ver com aquilo que eu vou executar dentro do curto prazo, dias e semanas. E tem tudo a ver com pedido, previsão, estoque e minha capacidade de produção. Depois a gente volta a ver isso aqui. Então, vou voltar lá no nosso roteiro da produção. Então, o que o Maurício pediu? O que vocês já conseguiram fazer, turma? O que vocês já conseguiram fazer daquilo que o Maurício pediu? São 2 grupos, né? Rapidamente, o primeiro grupo fala aí, o que vocês já conseguiram fazer? Do que você está falando, professor? O grupo, o Maurício não pediu para vocês fazerem uma atividade hoje? Sim. E aí era para separar em 2 grupos. Mas a gente não acabou, porque é para outra aula, a Eu gente só sei, fez mas então metade hoje. o que vocês conseguiram fazer hoje? O número de funcionário e um monte de coisa que ele falou que estava errado, que a gente tinha que mudar. É só isso que a gente fez hoje. Tá. Mas vocês conseguiram identificar qual é a empresa de vocês? Qual é a empresa de vocês? Ele não colocou aqui tipo de empresa? Montar uma empresa de transporte. Qual é o tipo de empresa? O que vocês montaram? Eu estou querendo, Lara, olha só, e turma, não fazer mais um trabalho. Eu estou querendo pegar o conteúdo da disciplina gestão da produção dentro do trabalho que o próprio Maurício pediu. Entenderam o que eu falei? Sim ou não? Aí, se vocês não respondem, aí fica difícil, hein, turma? Olha só, vou repetir. Eu estou querendo incluir no trabalho que o Maurício pediu para vocês fazerem aquilo que a gente entende como gestão da produção, para que vocês não façam 2 trabalhos, para que vocês façam as 2 disciplinas num único trabalho. Eu nem falei com o Maurício. Eu estou expondo agora para vocês. Por quê? Porque eu achei que aquilo que ele pediu vai servir para aquilo que a gente está falando de gestão da produção. Tá bom, professor, pode ser. Pode ser? Então, eu queria entender Pode. o que vocês fizeram hoje. Então, vocês definiram a empresa de vocês? O tipo de empresa de Sim. vocês? Na Definiram? verdade, ele que definiu, é uma transportadora. Tá. Para os 2 grupos? É uma empresa de transportes. Tá. E a empresa de transporte
do grupo A vai fazer o quê? Vai transportar o quê? A minha não foi definido muito ainda, só que é carga solta, é granéis, é tudo. Containers. Sim, tipo container, qualquer tipo, baú, é carreta, tudo, container, tal, qualquer, entendeu? Legal. Qualquer carga. O outro Isso. grupo, quem é o outro grupo? Aí eu vi que tem um grupo com 6 e um grupo com 5. Então, o teu grupo tem Sim. 5 ou 6, Giovana? O meu de 6. De 6. Então, tem um grupo com 5. Alguém do grupo de 5 pode falar alguma coisa rapidamente? Oi, não entendi o que você falou. O outro grupo, o outro Ah, o grupo. outro é Tatiane, Vitor, eu não sei mais quem é. Tá, então, esse outro grupo pode falar alguma coisa aqui para mim do que vocês fizeram? A gente também vai carregar granel, container, carga IMO. Tá. E aí, a empresa de vocês está sediada onde? Aqui em Santos, na Baixada Santista? Não Isso não decidimos. foi pedido, não. Tá. Legal. Mas ele falou de atuação brasileira. Então, olha só, vamos. Agora eu queria que vocês prestassem atenção no roteiro. Eu vou colocar esse roteiro de novo que eu falei ontem. Agora, como a sala está quase toda, o que vocês vão fazer hoje? Ó, vocês vão sentar os mesmos grupos e fazer um roteiro aqui para mim. Vocês vão fazer, dentro do trabalho do Maurício, esse roteiro aqui. Ó. Qual é a ideia? A montar uma transportadora. Vocês vão fazer pesquisa de mercado para montar essa transportadora? Vocês vão fazer uma filtragem para montar essa transportadora? Filtrar informações? Não. Então, deixe isso de lado. Mas vocês vão ter que fazer um projeto. O que tem esse projeto? Um estudo econômico financeiro. Você vai montar uma empresa sem saber se vai dar lucro? Não, você tem que saber quanto de custo ela vai gerar e quanto de receita ela vai gerar. Como é que você faz isso? Você Mas isso é a sua matéria, né, que você está falando. Isso, mas dentro do exercício do Maurício. Sim, mas essa coisa de custo aí é você que está pedindo, né? Isso. Ah, tá. Eu vou alinhar aquilo que o Maurício está pedindo com aquilo que tem na nossa matéria gestão da produção. Então, vocês vão fazer... o que vocês estão fazendo? É um projeto. Então, vocês vão desenhar agora um pouquinho mais, vocês vão ter meia hora. Tá, a hora que eu terminar aqui, nós vamos voltar 22h20. Vocês vão ter 50 minutos para pegar aquilo que o Maurício pediu e colocar aqui dentro, daquilo que é específico que vocês conseguem pôr. Qual é o projeto? É montar uma transportadora. Minha transportadora vai ter tanto de mão de obra, tanto de caminhões, vai ficar localizado aonde, qual é o meu layout. Não precisa desenhar hoje isso tudo. Eu só quero que vocês escrevam o que vocês vão fazer, daquilo que a gente viu da nossa matéria até agora. Eu preciso de um layout para receber a carga, para armazenar a carga, para sair carga? Preciso. Então, esse é o meu processo. Qual é a especificação de material? O que você precisa ter? Eu preciso ter um armazém? Qual é o tamanho do armazém? Eu preciso ter uma empilhadeira, 2 empilhadeiras, 3 empilhadeiras? Eu preciso ter um transtainer, um portainer? Tudo vai depender daquilo que vocês vão desenhar aqui dentro do projeto, daquilo que vocês vão fazer. Aquilo que vocês vão fazer, vocês vão escrever para mim. Protótipo e experimentação vocês não precisam fazer. Isso seria o caso se você fosse fazer um produtinho e fazer um ajuste. Aí eu não vou ter pesquisa de mercado, porque vocês vão fazer isso, né? E vocês vão colocar o sistema de produção. Olha aqui, ó. Métodos e processos. O que você vai fazer? Qual é o método e o processo que vocês vão trabalhar? Recebendo carga todos os dias? Não, vou receber carga das 6 às 10. Isso é um processo. Tipo de produção? É recebimento de carga, armazenamento de carga e envio de carga. Vai ser contínuo ou intermitente? Contínuo é vocês vão trabalhar todo dia? Vai ser intermitente? Vai ser só sob encomenda ou vai ser para estoque? Se é uma movimentação que nem vocês falaram de carga solta, a granel, container, pelo jeito vai ser contínuo. Qual é o layout? Olha aqui, ó. O que eu falei aqui em cima no processo, ele desenha aqui embaixo. Qual é o layout da empresa de vocês? É uma portaria com uma entrada e uma saída? São 2 portarias? 3 portarias? Qual é o tamanho do pátio? Quantos caminhões vão receber? Isso vocês vão desenhar. Não precisa desenhar hoje, turma. Eu só quero que vocês escrevam o que vocês vão fazer, para não se esquecer
porque na semana que vem nós vamos pegar um dia para começar a desenhar. Qual vai ser a máquina e os equipamentos que vocês vão usar? Aquilo que vocês vão usar para o Maurício para transportar, vocês vão usar aqui. Caminhões, 5, 6, 10, 20, 30. Mas para tirar a carga do caminhão, para pôr a carga no caminhão, vocês vão ter que ter equipamento. Qual é o gerenciamento? Como é que vocês vão fazer? Qual é a estrutura e a organização da sua empresa? Ok? Dúvidas? Podem tirar. De novo, nós vamos pegar o exercício que vocês iniciaram com o Maurício e vocês agora vão fazer um roteiro de como desenhar essa empresa. Olha só, gestão da produção vai ajudar vocês a desenharem a empresa que o Maurício pediu. Só que se o Maurício pediu para vocês fecharem a semana que vem, a gente vai continuar. Vai passar da semana que vem. Isso vai para TD2, vai para TD3, para que lá no final a gente tenha bem desenhadinho essa empresa. Então, o que eu quero que vocês façam? Cada grupo se reúne 5 e 6 e vão desenhar o roteiro da empresa aqui, ó. Roteiro da produção da empresa. Roteiro da produção da empresa. Principalmente esses itens aqui de baixo. No método e processo da empresa de vocês, no tipo de produção de vocês. Não ficou claro se é só transporte, provavelmente tem armazenamento, tem conferência de carga, né? No layout da empresa de vocês, nas máquinas e equipamentos que a empresa de vocês vai usar, no tipo de gerenciamento da empresa de vocês e na estrutura organizacional, que é o que a Lara já falou, que definiram quantas pessoas vai ter. É mais essa parte aqui que eu quero que vocês